Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós estamos iniciando a terceira semana dos estudos, né, online. Esses slides vão estar falando da parte de interpretação de texto, da parte de redação e leitura do livro. Então, a gente vai fazer a correção das atividades que ficaram de tarefinha de semana passada para essa semana. Vamos precisar da apostila, então, e a redação dessa semana, tá? A proposta de redação. Então, vamos lá, peguem o material que nós vamos começar, então, a aula de língua portuguesa. Então, nessa terceira semana, nós vamos fazer a correção das atividades da apostila, páginas 32 a 38, em anexo, a gente já vai ver. A redação número 8, que vocês vão continuar fazendo no caderno. Hoje, um texto com linguagem extremamente formal, não pode ter gírias, abreviações, nada disso. Ler e responder as questões da apostila das páginas 41 a 44, que vai ser a tarefinha para a próxima semana. E a leitura do livro de literatura indicado, que vocês já estão acostumados. Quem já terminou de fazer a leitura, vai ler outra coisa. Quem não terminou ainda, tem que terminar, ok? Então, pessoal, na página 32, vocês tinham uma letra de música, né, uma linguagem popular e uma norma culta. Nós tínhamos ali uma letra de música do texto 7 que se chamava Samba do Aprochã. Quem buscou na internet pôde ouvir essa música e a letra fala um pouquinho de usa algumas palavras do estrangeirismo, mas a gente consegue entender, tá? A música do Zé Cabaleiro é uma música conhecida mais por adultos, talvez não tanto, né, por vocês, mas se vocês digitarem lá no YouTube, vocês conseguem ouvir essa música. Então, nós vamos começar na questão 4, que não aparece aqui no slide, dizia assim: responda as questões depois de examinarem a letra e de preferência ouvirem a canção. Então, tentem buscar na internet e ouvir essa canção. A 4.1, que também não aparece aqui no slide, diz assim: escolha um adjetivo para caracterizar a música. Então, essa questão é bem pessoal, é bem subjetivo. Vocês teriam que ler, ouvir a música e dar um adjetivo que caracterizasse. Vocês poderiam dizer bonita, alegre, uma música agradável, tá? Vocês poderiam dar. Ou adjetivos ruins, né? Então, vai depender muito da subjetividade de cada um. Na página 33, a questão 4.2, agora no slide, diz assim: vocês entenderam a letra da música? Caso não tenham entendido, por que isso aconteceu? Então, é provável que alguns digam que não entendeu a letra porque tem palavras desconhecidas, ou seja, estrangeiras, de outra língua, tá? Então, é provável que alguns respondam isso. Aquelas pessoas que leram a letra e ouviram a música e não entenderam, mas também não buscaram saber o significado dessas palavras. Então, pode ser que não entenderam a letra de música. 4.3. No texto, há palavras e expressões estrangeiras. Vocês poderiam identificar a que idiomas pertencem? Então, vocês conseguem identificar mais ou menos, né? Tinha da língua francesa, tinha da língua inglesa, até, né, algumas que a gente não consegue muito identificar, mas ó, o happy end, em inglês, né? Deixa eu ver tinha uma em francesa, voyeur faire, é francesa. My love, em inglês, a inglesa, língua inglesa. Então, tem essas duas línguas a gente consegue identificar bem, a francesa e a inglesa. 4.4. Vocês conhecem os significados de quais palavras e expressões estrangeiras? Tentem explicá-los sem desconhecer. Se desconhecem algum significado, anotem as palavras para pesquisar e trazer para a aula. Então, vocês deveriam tentar entender a letra. Caso não tivessem entendido, aquelas palavras que vocês não souberam dizer o que significava, tinham que busquem, né? No próprio Google e escrevam ali, tem um espaço, algumas linhas na apostila para vocês escreverem a palavra e o significado. Aí vocês vão conseguir entender a moral, né, da história da música, ok?
Na página 34, a questão 4.5. Jethro Tull é uma banda de rock que surgiu na Inglaterra em 1967. Vocês sabem o que é Slash? Se não sabem, anotem mais um item para ser pesquisado até a data indicada. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem, a gente pode discutir, né? Eu posso conversar um pouquinho com vocês sobre essa banda, mas se vocês não pesquisaram, não tem como saber um pouquinho. Então, pesquisem, verifiquem, perguntem para os pais, alguns pais de vocês vão dizer, vão saber, já vão ter ouvido, né? Essa banda de rock. Então, tragam algumas coisas novas para na próxima aula, na próxima semana, a gente conversar um pouquinho sobre isso. 4.6. Em português, temos palavras e expressões equivalentes às estrangeiras, usadas na canção. Por que Zé Cabaleiro teria usado tantas palavras estrangeiras nessa letra de música? Então, diz assim, em português temos palavras e expressões equivalentes à maioria, sim. A gente consegue fazer essa tradução. No texto, a presença de tantas palavras estrangeiras, num tom bem humorado, né, sugere uma crítica ao uso abusivo. Ou seja, o autor, o Zé Cabaleiro, ele está criticando, através dessa música, o uso exagerado dessas palavras estrangeiras na nossa língua, principalmente da inglesa, né? A gente usa muitas palavras do inglês na nossa língua. Já foram até incorporadas para a língua portuguesa e muitas até aportuguesadas. 4.7. Na sua opinião, na opinião do grupo, né, no caso a sua, por que algumas pessoas preferem usar palavras estrangeiras quando há palavras em português com sentido equivalente? Algumas pessoas, equivocadamente, acham que usando a palavra em inglês é mais chique, mais bonito, né? Fica mais formal, mas isso não tem nada a ver. A gente deve usar a nossa língua com as nossas palavras e usar sempre aquilo que é equivalente, tá? Da língua portuguesa. Não que não possa usar o estrangeirismo, só que um exagero, né, vai gerar sempre uma crítica, como aconteceu nessa letra de música. No próximo texto, é o texto 8, tem a imagem de duas pessoas conversando, e aí um diz: eu me esqueci de fazer um backup do meu cérebro. Por isso, tudo que eu aprendi no último semestre foi perdido. Backup é o quê? Guardar as informações. Na questão 5, responda as questões baseadas no texto 8. Aí é 5.1. Vocês sabem o que é backup? Em caso afirmativo, procure explicar com suas palavras. É uma cópia de um arquivo, né? Quando a gente guarda as informações para não perder, com medo de perder. Isso é o backup. A gente faz muito no computador. 5.2. Quando vocês trabalham no computador, costumam fazer backup? Em caso afirmativo, por quê? Então, sim, eu costumo fazer, né, o backup, até porque é importante eu ter algumas informações salvas, que quando eu quero, eu busco essas informações no computador, num pen. A 5.3. O que o garoto compara? Aqui o garoto compara o cérebro. O que leva a fazer essa comparação? O cérebro é isso mesmo? Então ele faz o quê? Ele compara com um arquivo de computador, né? No lugar que o computador e a informática em geral estão ocupando em nossa vida. É como se o nosso cérebro fosse aquela caixinha do computador que guarda todas as informações, né? A questão da vida moderna, da tecnologia, isso tudo ele fez essa comparação do computador com o cérebro. Aí vai falar um pouquinho do Cartoon que é uma espécie de história em quadrinhos em um quadrinho só, né? Chama atenção para algumas coisas da vida, do cotidiano, da sociedade, às vezes de forma exagerada, com uma linguagem verbal e não verbal. Então, imagem e escrita, tá? É muito comum ter em jornais, revistas, na própria internet, a gente encontra muito Cartoon. 5.4, assim como backup na informática se usam muitas palavras em inglês. Vocês poderiam lembrar-se de algumas dessas palavras? Então, quem é que lembra, né? De algumas palavras em inglês que nós utilizamos no nosso cotidiano. Mouse, sale, drive-thru, delivery, ketchup. São todas palavras em inglês que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. Ali na 5.4, né?
tem outros exemplos também, Zoom, online, offline, homepage, emoticons, vários. 5.5. Nos esportes também se usam palavras em inglês. Você poderia lembrar de algumas dessas palavras usadas por surfistas, por exemplo? Surf, brother, né? Big ride, bottom turn, lip, flat e outras palavrinhas, né? Shape, que a professora não sabe muito como se pronuncia em inglês. Mas em quase todas as tribos ou grupo de pessoas, no caso ali surfistas ou né, skatistas, eles utilizam palavras estrangeiras, principalmente do inglês, para se comunicar. Tá? É bem comum. No esporte também, no basquete, no vôlei, bem comum. A questão 6.1, né? Aí, acima dessa questão 6.1, tinha um quadrinho que falava sobre o uso dessas palavras estrangeiras. Por que razão nós utilizamos? Tem toda uma explicação ali que vocês deveriam ler, tá? E a maneira como são faladas em cada região, dependendo da forma como a gente se comunica. Aqui na questão 6.1 diz assim: observem as figuras e a definição abaixo de cada um. Como vocês denominam o que aparece na figura? Se o grupo indicar palavras diferentes para nomear o que aparece nos desenhos e imagens, você deve anotar. Na letra A, brinquedo que consiste numa armação leve de varetas recoberta por papel fino que empina no ar por meio de uma linha. Pipa, papagaio, pandorga ou raia. Formas diferentes de falar a mesma coisa, tá? Dependendo da região do país que a gente se encontra, a gente vai falar de uma forma diferente. Na letra B, pequena bola de vidro maciço, pedra ou metal, normalmente escura, manchada e intensamente colorido, tamanho variável, usado em jogos infantis. Bola de gude, bila e berlinda. Berlinda eu não conhecia. Na letra C, raiz comestível muito usada na culinária, mandioca, aipim ou macaxeira. D, espécie de batata amarela de gosto adocicado, mandioquinha ou batata baroa, aquela bem amarelinha, bem boa. E, fruta cítrica que pode ser descascada sem uso de faca, mexerica, bergamota, tangerina, laranja cravo, laranja mimosa, mandarina e vergamota. E a F, indivíduo especializado em consertar encanamentos, encanador ou bombeiro hidráulico. Tanto faz, as duas querem dizer a mesma coisa. Então percebam que é o mesmo item, pode ter vários nomes diferentes dependendo da região que a pessoa se encontra, tá? A mesma coisa acontece com o estrangeirismo. O mesmo produto, o mesmo objeto pode ser falado de formas diferentes na língua portuguesa ou na língua inglesa. Na letra G, aparelho de sinalização que orienta o tráfego, farol, sinal, semáforo e sinaleira. Essa aqui é bem comum, né? Dependendo com quem a gente está conversando, se é de outro estado, as pessoas falam: ah, aqui é um sinal, não, é uma sinaleira, é um semáforo. Então, pode ter esses 4 nomes sem problema. Na página 38, questão 6.2. Vocês notam diferenças entre a maneira de falar de pessoas que vivem em diferentes locais do Brasil? Por exemplo, que diferenças notam entre a fala de um carioca, paulista, baiano e gaúcho? Então, a pronúncia pode ser diferente, e a construção de frases, né? Algumas palavras ou expressões utilizadas, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, não são utilizadas aqui. E a 6.3. Vocês poderiam indicar algumas diferenças entre maneira de falar de habitantes da sua cidade e da cidade vizinha? Quais diferenças notam? Então, vocês podem aqui pensar um pouquinho, vou dar um exemplo, né? Aqui em Santa Catarina, nós falamos, quando nós vamos comprar um pãozinho, um pão de trigo, né? Ou um pão d'água, um pão de trigo, um pão d'água. No Rio Grande do Sul, esse pão é chamado de cacetinho. É a mesma coisa. Então, dependendo do lugar onde você se encontra, você vai falar de uma forma diferente. A macaxeira e a mandioca, o aipim, mesma coisa. Aqui nós chamamos de aipim.
ou mandioca. Lá no Nordeste, macaxeira. Então, dependendo da região onde a gente se encontra, a gente vai dar um nome diferente para a mesma coisa. A redação 8, então, a redação semanal, aquela que vocês fazem toda semana, vocês devem escrever um texto com linguagem extremamente formal, sem gírias e no caderno. Então, pensem assim, numa pessoa que está conversando com alguém que não conhece, com um chefe, com um superior seu, e que você não pode utilizar nenhum tipo de abreviação ou de gíria, tá? Linguagem extremamente formal. O tema é livre, então vocês podem escrever sobre qualquer situação, desde que seja linguagem formal. Finalizando, então, vocês vão fazer a tarefinha para a semana que vem, que continua sendo exercícios da apostila, ler o livro Viagens de Gulliver. Quem já terminou vai ler e fazer a leitura de outro material, de outro livro, e cuidar-se, né? Vamos nos cuidar para que logo, logo possamos nos encontrar de novo na escola, tá bom? Tudo de bom para vocês e boa semana. Até mais!